computadores pessoais iam resgatar o espírito comunitário das pessoas, né? Iam resgatar o espírito cooperativo, aumentar a participação democrática. E o que tinha causado aquela violência naquele homem eram os jogos de videogame que ele jogava. Os celulares são instrumentos de dominação, de domesticação das pessoas. Né, nós temos uma linha interpretativa que entende que o desenvolvimento tecnológico tende a ser uma tábua de salvação da humanidade. Né? Ela, enxerga como positiva por si só o desenvolvimento tecnológico. Então, no momento, por exemplo, da popularização dos computadores e da internet, a ideia que se construía nessa perspectiva é de que haveria uma revolução informática e um cenário de informação livre para todo mundo. Né? Esse cenário de circulação de informação livre proporcionaria uma dinâmica de comunicação e de formação das pessoas que transformaria radicalmente o mundo para melhor. Né? Nós poderíamos, por exemplo, romper com as fronteiras e criar uma aldeia global. Né? As fronteiras dos países iam deixar de existir, de certa forma, e nós seríamos todos uma grande comunidade global. As comunidades virtuais encurtariam as distâncias, proporcionariam mais relacionamentos, mais amizades, né, mais contatos entre os seres humanos. Os computadores pessoais iam resgatar o espírito comunitário das pessoas, né, iam resgatar o espírito cooperativo, aumentar a participação democrática. Né? Já nos anos 2000 tem muita discussão sobre a democratização da informação e da produção da informação. E isso tudo ia gerar uma revolução cultural democratizante que levaria, de certa forma, a humanidade a lugares muito melhores do qual que a gente estava até aquele momento. Na outra ponta dessas linhas gerais de interpretação, tem uma perspectiva que é mais tecnofóbica, digamos, né? É uma linha de interpretação que, de antemão, acredita que o desenvolvimento tecnológico é essencialmente ruim, né? Que desconecta o ser humano de sua natureza ou de sua suposta essência, que distorce valores importantes da sociedade, né? E que tende a caminhar para a construção de um mundo cada vez mais distópico, cada vez mais desorganizado, cada vez pior. Teve um crime muito famoso aqui no Brasil, em 1999, se eu não me engano, em que um homem jovem, entrou num cinema em São Paulo e atirou nas pessoas no cinema, matando 3 pessoas, se eu não me engano, e ferindo várias. Né? Naquele momento, a linha de discussão que se gerou na sociedade foi de que o que tinha causado aquela violência naquele homem eram os jogos de videogame que ele jogava. Então, pegaram o computador dele, viram que ele tinha jogos de tiro ali, pegaram um desses jogos especificamente, simularam no jogo o caminho que ele tinha feito no cinema ali em que ele atirou nas pessoas e disseram, olha, o que ele fez foi se inspirar no jogo para fazer esse crime, dizendo, olha, no fim das contas, o desenvolvimento tecnológico dessa forma está distorcendo valores, está gerando caos. E você tem discussões mais recentes e muito interessantes, inclusive, tem um filósofo sul-coreano chamado Byung-Chul Han, bastante midiático, bastante famoso, que está dizendo basicamente que o uso de celulares, né, os celulares são instrumentos de dominação, de domesticação das pessoas. E aí a resposta que ele dá para isso é que nós precisamos alternar essas tecnologias para tentar humanizar o capitalismo. Veja que, no caso do Byung-Chul Han, ele está preocupado não com o sistema capitalista por trás, mas com a forma como as tecnologias foram desenvolvidas nesse momento. E, bom, tem algo de comum entre essas duas grandes vertentes, a tecnofóbica e a tecnofílica. Né? Ambas representam, de certa forma, um determinismo tecnológico. Né? De um lado, aqueles que acham que a tecnologia em si está fadada a destruir as nossas vidas e os nossos valores, né? E, de outro lado, aqueles que acham que ela está fadada a salvar as nossas vidas e a nos levar a uma espécie de paraíso na Terra. Né? Em ambas, portanto, existe um equívoco, ou pelo menos o que eu considero um equívoco, de considerar que o desenvolvimento tecnológico é um bem ou um mal em si mesmo. Né? Toda discussão sociológica, toda discussão das ciências humanas sobre a tecnologia mostram que as tecnologias têm a ver com o contexto social nas quais elas estão inseridas. Isso vale para a forma como elas são utilizadas, isso vale para os fins para os quais elas são produzidas, né? Isso vale também para a forma como elas são concebidas. Né? Tem um autor chamado Andrew Finberg,
que fala da ideia de um código técnico. Esse código técnico seria todo o espírito, digamos, de um aparato tecnológico, o espírito que nele tem embutido uma técnica, uma programação e etc., mas também tem embutido valores sociais, horizontes culturais, e tudo isso modela a forma como a tecnologia é produzida. Em contexto, portanto, de capitalismo neoliberal, de uma estrutura que é sexista, machista, que é racista, que é heteronormativa, que é eurocentrada, que é, portanto, colonial e etc, etc. Portanto, todo esse contexto em que a dinâmica, toda ela da sociedade está atrelada à busca pelo lucro, é o contexto no qual a nossa tecnologia concreta com a qual nós estamos lidando agora é produzida. Então, se as tecnologias dependem do contexto social no qual elas estão inseridas e no qual foram produzidas, será que é possível reconfigurar essas tecnologias, rearticular essas tecnologias, reorganizá-las para que elas possam contribuir com a construção de outro contexto, de uma outra hegemonia? Um livro chamado Socialismo de Plataformas, Como Retomar Nosso Futuro Digital das Mãos das Big Tech. Esse livro é um livro que foi lançado agora, faz pouquíssimo tempo, em 2022 já. É um livro do James Moodle, né? E a ideia que está colocada ali é basicamente a de que nós podemos reorganizar institucionalmente a sociedade a partir das plataformas. Então, se há um capitalismo de plataformas hoje, pode haver um socialismo de plataformas, né? Então, ao invés de a gente utilizar as plataformas para o mercado, a gente pode utilizar as plataformas como forma de potencializar relações de cooperação, de solidariedade, de promoção de igualdade, né? Algumas dessas plataformas funcionando em nível micro, em nível local, e outras dessas plataformas, como plataformas de busca, por exemplo, funcionando em nível macro, estatal. Para isso, é claro que é preciso de ter uma estrutura estatal disponível para isso. Como transição para esse processo de socialismo de plataformas, o James Moodle coloca a possibilidade de um cooperativismo de plataformas, que envolve parcerias entre estados, municípios e etc., estados em geral, estados como províncias e municípios, com a sociedade, isso sendo um ótimo ponto de partida para a gente começar a alterar a lógica de funcionamento das plataformas, né? Vocês pensem, por exemplo, na experiência do Uber de Araraquara, né, que tem sido bastante discutida, né, em que a prefeitura de Araraquara, se eu não me engano, ela constrói um aplicativo em conjunto com os motoristas de transporte, os motoristas de aplicativos. Esse aplicativo é, portanto, livre das amarras das grandes corporações. Nesse aplicativo, os motoristas ganham muito mais do que ganham em aplicativos como Uber, 99, Táxi, etc, etc. Os usuários pagam muito menos e tem ali um subsídio estatal para que isso funcione e uma política de ganha-ganha. Esse tipo de cooperativismo de plataformas pode ser um passo na direção do socialismo de plataformas, de acordo com o Moodle. Para isso, obviamente, aqui entra uma questão chave de toda essa discussão, é preciso tomar o controle sobre a infraestrutura base de todas essas plataformas. Nós temos, ou pelo menos muitos e muitas de nós, temos a ideia de que as tecnologias elas são meio etéreas, aéreas, abstratas, né? Quando surgiu o Wi-Fi, eu me lembro que eu não entendia como é que podia a internet pairar no ar. É que ela não paira no ar. Elas têm infraestruturas muito, muito complexas, como cabos submarinos, grandes data centers, estruturas físicas materiais caríssimas, que precisam de algum tipo de controle público, coletivo ou estatal, para que possam ser rearticuladas em uma outra lógica. Então, isso é um pressuposto para transformar radicalmente a forma como as plataformas influenciam e impactam as nossas vidas, né? Pensar em formas de propriedade coletiva e pública dessas infraestruturas, né, numa lógica muito diferente daquela imposta pelo Vale do Silício, pelo capitalismo e etc. Então, a ideia é ter uma outra forma de pensar sobre elas. Nesse cenário, você tem dois pensadores chamados Leif Phillips e Mikhail Rosvorsky, que escreveram um livro também muito provocativo e muito interessante, em 2019, chamado, vejam que título interessante, A República Popular do Walmart. E nesse livro, o que eles argumentam é basicamente o seguinte: a planificação já está em todo lugar do capitalismo, né? As maiores empresas capitalistas, que se fossem países teriam PIBs entre os maiores países do mundo, por exemplo, o Walmart e a Amazon, elas têm toda a sua produção, distribuição planificada. Inclusive, elas, no processo de planificação, elas conseguem prever
o que as pessoas vão querer a partir dos algoritmos. E se isso é possível do ponto de vista empresarial, buscando o lucro, provavelmente isso é possível numa outra lógica, que não seja em busca do lucro, que não tenha o autoritarismo que há dentro de uma empresa como essa, mas que seja, sim, democrática e produtora de democracia na sociedade. Então, esses autores eles estão pensando como a planificação como a planificação já existente no capitalismo prova que é possível planificar a economia em larga escala, e aí eles vão defender uma planificação descentralizada, diferente do modelo tentado na União Soviética, por exemplo. Eu acho que talvez o mais adequado fosse pensar que algumas dessas tecnologias podem ajudar a criar essas possibilidades. A gente pode pensar numa metáfora que é a seguinte: imagina que nós somos um veículo gigantesco na humanidade, no capitalismo, precisando fazer uma curva radical à esquerda, no nosso caso, né? Sem fazer essa curva, nós vamos bater no muro. O planeta vai ser destruído, o meio ambiente, exploração, caos, distopia e etc. Para fazer uma curva da forma mais rápida possível, nós precisamos acelerar e frear em momentos diferentes, partes diferentes ali, né? E se a gente está correto em afirmar que algumas tendências tecnológicas podem e devem ser aceleradas, enquanto outras devem ser necessariamente freadas, né? Emerge uma questão óbvia. Como a gente define o que deve ser acelerado e o que deve ser freado? A resposta pode estar justamente na planificação. E é por isso que eu acho que esse debate é um debate chave para o futuro, para pensar o pensamento estratégico, para a gente pensar o horizonte. Para determinar os caminhos a serem seguidos por uma sociedade pós-capitalista, nós precisamos de planejamento democrático. E nós podemos usar toda a tecnologia disponível para isso.